A cada 6 anos, um guerreiro alienígena chega à Terra para enfrentar os lutadores mais fortes do planeta. Mas como vencer um inimigo praticamente imortal? A selva é um labirinto sufocante de árvores e sombras, mas Jake não tem tempo para apreciar a paisagem. Ele corre ferido, tentando escapar de alguém que não dá trégua. O perseguidor avança, lâminas em punho, determinado a acabar com ele. E Jake? Ele está sem opções. Ao chegar à beira de um penhasco, decide que a gravidade é um problema menor do que quem está atrás dele e se joga na água. Só que a sorte não está do seu lado. Uma rocha acerta sua cabeça e a escuridão o engole. Mais tarde, pescadores o encontram e, vendo que ele está mais para um naufrágio humano do que para um soldado, o levam para casa. Enquanto cuidam de seus ferimentos, a esposa de um pescador percebe algo estranho. Uma marca no corpo de Jake. Algo nela faz o seu instinto gritar que esse homem pode trazer problemas. E quando sua vila é pequena e pacífica, o melhor jeito de evitar encrenca é entregá-la para alguém que tenha mais balas do que você. Convencido pela esposa, o pescador decide levar Jake ao acampamento militar mais próximo. No acampamento, a esposa do pescador avisa aos soldados que costurou os ferimentos dele, mas que agora ele é um problema deles. O único detalhe é que ninguém entende o que ela diz. Entra em cena um tradutor que não deveria estar ali. Cada frase que ele traduz parece pior do que a anterior, e os soldados alternam entre confusão e puro desespero tentando decifrar o que está acontecendo. Frustrada com o desastre da comunicação, a mulher resolve ser direta. A cada 6 anos, um guerreiro surge e mata todos que cruzam seu caminho. Ou seja, se eles acham que essa semana vai ser tranquila, estão bem enganados. Depois dessa revelação nada reconfortante, ela vai embora deixando Jake para trás. Quando ele finalmente recobra a consciência, um oficial o questiona. Quem é você? O que está fazendo aqui? Mas Jake não tem essas respostas. Na verdade, ele nem lembra o próprio nome. A falta de memória de Jake não convence o oficial. Ele mostra um dispositivo encontrado com ele, esperando que isso traga alguma lembrança. Mas Jake olha para o objeto como se nunca tivesse visto algo assim na vida e, tentando ajudar, sugere que pode ser um detector de radiação. Essa explicação só piora a situação. O oficial começa a achar que Jake está encobrindo algo. E quando a paciência dos militares se esgota, só há um método infalível para arrancar respostas: a boa e velha coerção física. Só que Jake não é do tipo que apanha sem reagir. No instante em que um dos soldados tenta golpeá-lo, ele responde com um movimento rápido, derrubando o primeiro atacante e, logo em seguida, desarmando o próximo. Cada golpe é preciso, instintivo, como se seu corpo lembrasse de algo que sua mente ainda não recuperou. Mas a briga termina antes que ele possa fugir. O oficial superior aproveita uma brecha e injeta um sedativo em Jake, que desaba no chão. Quando acorda, o interrogatório recomeça. Agora querem saber se ele é espião. Jake repete apenas o que sabe. Foi salvo por pescadores e tem certeza de que alguém muito perigoso está vindo para matá-los. Essa resposta não traz nenhum conforto ao oficial. Na esperança de desbloquear algo na memória de Jake, ele decide levá-lo para conhecer os arredores. Mas o passeio toma um rumo inesperado quando um estranho aparece. Ele não está armado, mas sua postura diz tudo. Ele não precisa de armas. Os soldados não têm tempo para hesitar. Quando tentam atacar, o homem avança, desviando de tiros e derrubando cada um deles com golpes certeiros. Em poucos minutos, o campo está cheio de soldados caídos e um único vencedor em pé. O guerreiro então se volta para Jake e diz que ele precisa ir com ele. Há algo familiar em sua voz, algo que deveria despertar uma lembrança, mas nada acontece. Jake hesita, mas não tem muitas opções. O homem claramente o conhece e o exército atrás dele só quer prendê-lo novamente. Ele decide confiar no desconhecido e os dois fogem, lutando contra qualquer um que tente impedi-los. Logo chegam a um campo aberto, onde encontram um grupo de guerreiros. Todos parecem reconhecer Jake, mas ele não sente o mesmo. O que deveria ser um reencontro emocionante vira um grande ponto de interrogação. Antes que possam entender a situação, os soldados alcançam o grupo e capturam Jake mais uma vez. Jake continua insistindo que não se lembra de nada, mas algo naquela situação parece estranho. Ele sente que conhecem aqueles guerreiros, mesmo que sua memória esteja tão vazia quanto um papel em branco. O que ele sabe, com certeza, é que todos ali deveriam sair dali o mais rápido possível. Mas, como já ficou claro,
ninguém dá muita bola para os instintos dele. A oficial decide levar os soldados para investigar a selva. E Jake nem tem tempo de tentar lembrar de algo antes que a resposta venha voando, literalmente. Lâminas surgem das sombras e a emboscada começa. Os soldados disparam em todas as direções, mas é inútil. Atirar sem ver o inimigo é o equivalente a tentar acertar um mosquito no escuro. O pânico se instala e alguns decidem que correr para salvar a própria pele é uma estratégia muito mais eficiente do que lutar. No meio do caos, o capitão faz algo estranho. Ele sorri, e não aquele sorriso de quem está feliz, mas o de quem sabe de algo que os outros não sabem. Ele olha fixamente para uma árvore e, de repente, um alienígena surge dela. O capitão não perde tempo e abre fogo, atingindo a criatura várias vezes. Só que há um detalhe: as feridas desaparecem em segundos. As balas foram tão úteis quanto jogar pedras em um tanque de guerra. O alienígena se levanta, completamente ileso, e contra-ataca sem hesitação. Ele agarra o capitão pelo pescoço, enquanto seu corpo emite uma luz alaranjada, como se estivesse recarregando alguma energia mortal. Jake e a oficial fazem a escolha certa: correr. Mas ela não vai muito longe. Um golpe rápido a atinge e a sua luta termina ali. Jake continua correndo como se sua vida dependesse disso. Bem, depende mesmo. Mas aí o universo decide que ele não está sofrendo o suficiente e o faz tropeçar, jogando-o direto em um buraco. No fundo do buraco, Jake encontra um homem que o encara como se estivesse esperando por ele há tempos. O nome dele é o Y. Ele observa Jake e pergunta, com uma expectativa quase frustrada: "Você se lembra de mim?" A resposta é apenas um olhar perdido. Nada. Zero lembranças. Y respira fundo e decide que talvez uma abordagem mais física ajude. E assim, ele parte para cima de Jake com uma espada, chutes e até pedaços de madeira. Mas por mais que o ataque seja certeiro, a memória de Jake continua intacta. Ou seja, vazia, exausto. O Y desiste e simplesmente explica: o inimigo na selva não é humano. É um alienígena conhecido como o Guerreiro da Morte, e sua única missão é transformar o planeta em um enorme campo de destruição. Antes que Jake tenha tempo de processar qualquer coisa, mais guerreiros aparecem para buscá-lo. Entre eles, uma mulher que, segundo o Y, já foi muito importante para ele. Mas, claro, Jake olha para ela como se estivesse vendo uma estranha. Como sempre, nenhuma memória volta. Sem muita escolha, ele segue com eles até o templo. Lá, o Y aponta para um enorme portal circular e revela o grande problema. A cada 6 anos, um planeta se alinha com a Terra, abrindo essa passagem. Esse é o caminho do Guerreiro da Morte para entrar no mundo deles, e a única forma de mandá-lo de volta antes que seja tarde demais. O Y continua, deixando bem claro que essa criatura não é apenas forte, é uma máquina de destruição. Nenhum humano comum tem chances contra ele. Durante séculos, guerreiros têm sido treinados no templo para enfrentá-lo, mas se falharem, o alienígena não apenas vence, ele aniquila tudo. E agora, adivinha quem é o escolhido da vez? Isso mesmo, Jake. O cara que não lembra nem do próprio nome é, segundo o Y, a única esperança de sobrevivência da humanidade. Ótimo dia para estar com amnésia. Jake recebe um traje especial igual ao dos outros guerreiros. Mas essa não é apenas uma roupa estilosa. Ela tem tecnologia avançada que torna o usuário invencível para o alienígena. Ou seja, pela primeira vez, eles têm uma vantagem real. Enquanto se preparam para a missão, um dos guerreiros aponta para um planeta brilhante no céu e explica: aquele é o lar do Guerreiro da Morte. Ele aparece a cada 6 anos e, antes que vá embora, eles precisam mandá-lo de volta. Se falharem... bom, é melhor vocês não falharem, né? Mas a luta será difícil. O guerreiro explica que, a cada 6 anos, o alienígena escolhe 9 combatentes para enfrentá-lo. E se alguém se recusar? Ele simplesmente entra em um estado de fúria e destrói tudo ao redor, sem distinção entre guerreiros, civis ou qualquer ser vivo que estiver no caminho. Para os guerreiros do templo, ser escolhido é uma honra, pois, mesmo que morram, salvam muitas vidas. Mas dessa vez há um problema: eles não são 9, são apenas 8. Na noite anterior, um dos guerreiros foi morto. Eles conseguiram ferir o alienígena, mas perderam um dos seus. E Jake? Ele estava lá, mas caiu na água e sumiu. Agora está de volta e precisa assumir o papel que todos esperam dele, mesmo que não se lembre de nada. No meio da selva, os guerreiros decidem dar uma notícia nada animadora para Jake. O alienígena não está apenas atacando aleatoriamente, ele veio por ele. Sim, entre todas as pessoas do planeta, Jake foi escolhido para ser o alvo principal. E para testar isso, eles chegam com um plano genial.
mandá-lo sozinho na frente, enquanto todos os outros observam de longe. Estratégia clássica do vamos ver se ele sobrevive primeiro. Jake segue pelo caminho e, sem surpresa alguma, o alienígena aparece. Mas antes que ele possa descobrir sozinho como lidar com isso, os guerreiros entram em cena e atacam a criatura com tudo. Então, algo inesperado acontece. No meio da luta, Jake é atacado por outra pessoa. Ele mal tem tempo de reagir antes de ser apagado. Quando recobra a consciência, se vê cara a cara com alguém que não deveria estar ali. O capitão. Sim, o mesmo capitão que ele viu ser morto. Mas, aparentemente, ele sobreviveu. E não está nada feliz. Ele revela que tem informações cruciais sobre o alienígena e, mais importante, que todos estão enfrentando-o de forma errada. O motivo? A criatura se regenera rápido demais. Então atacar um de cada vez é como tentar derrubar um prédio jogando bolinhas de gude. Se quiserem ter alguma chance, precisam unir forças e atacá-lo ao mesmo tempo. O capitão, gravemente ferido, passa sua espada para Jake e, antes de desabar, dá um último aviso. Lutar isoladamente é suicídio. Com isso em mente, Jake volta até o Y para obter respostas. E a verdade que houve não é nada agradável. O Y conta que, quando o alienígena apareceu pela primeira vez, escolheu Jake como seu oponente porque viu coragem nele. Sim, o monstro escolhe seus inimigos como o lutador de UFC escolhe desafios. Só que, na hora da luta, Jake fugiu. Assim como o Y fez no passado. E aqui vem a parte curiosa. O alienígena não mata os covardes. Se você corre, ele simplesmente perde o interesse. Como se dissesse, esse aí nem vale o esforço. A conversa é brutalmente interrompida quando um corpo cai na frente deles. Jake corre para ver e descobre, horrorizado, que é mais um de seus companheiros. O restante do grupo se reúne e chega à mesma conclusão. Não há mais tempo para pensar. Se quiserem vencer, precisam levar essa luta para o templo e enfrentar o alienígena lá, antes que a única chance de bani-lo desapareça. Chegando no templo, os guerreiros colocam o plano em ação e atraem a criatura para o local. Quando o alienígena chega, eles não perdem tempo e partem para um ataque coordenado. Espadas e golpes vêm de todos os lados, mas, mesmo enfrentando vários adversários ao mesmo tempo, a criatura continua ridiculamente forte. Um a um, os guerreiros são derrubados como se fossem brinquedos. Jake, vendo que a situação está indo de mal a pior, faz o que já virou um reflexo natural. Tenta correr. Mas dessa vez, o Y não deixa barato. Sem alternativa, o Y enfrenta o alienígena sozinho, mostrando toda a habilidade que acumulou em anos de treinamento. A luta entre os dois é brutal. Espadas tilintam e os golpes são rápidos, mas a diferença de força é inegável. No fim, o alienígena sobrepuja o Y e o mata. Jake, assistindo a cena, sente aquele instinto de sobrevivência berrando para fugir dali o mais rápido possível, mas antes que ele possa dar as costas, é parado por uma voz. A filha de Y. Com lágrimas nos olhos, ela revela que o Y era seu pai e que a treinou a vida inteira para esse momento. Ela esperava que ele fosse a solução, mas tudo o que viu foi mais uma perda. E então, algo dentro de Jake finalmente muda. Antes que Jake possa processar esse turbilhão de emoções, um dos soldados chega trazendo pescadores e, junto deles, explosivos. Parece que o jogo pode virar. Enquanto isso, a filha de Y, ferida, recebe a ajuda da esposa do pescador para tratar seus machucados. Mas não há tempo para descanso. O alienígena retoma para mais um ataque usando sua arma embutida e sua lâmina, pronto para acabar com todos de uma vez. Todos tentam se esconder, mas a esposa do pescador, em um ato de pura coragem ou desespero, saca uma arma e atira contra a criatura. Por um breve instante, parece que ela conseguiu, mas Jake sabe que as coisas nunca são tão simples assim. E ele está certo. O alienígena se levanta como se nada tivesse acontecido e a luta continua. Só que dessa vez, Jake decide que não vai mais fugir. Ele encara a criatura de frente e o combate começa. Golpes são trocados violentamente, com ambos tentando levar vantagem. Jake começa a superar o alienígena, mas a criatura, mostrando que ainda tem truques na manga, desencadeia um novo ataque, destruindo tudo ao redor e deixando Jake gravemente ferido. Ele cai no chão sem forças para continuar. O alienígena aproveita o momento e o ergue pelo pescoço, pronto para acabar com ele de uma vez por todas. Mas então, Jake percebe algo que pode mudar tudo. O fogo, de alguma forma, parece afetar o alienígena. Talvez pela primeira vez ele tenha encontrado a verdadeira fraqueza da criatura. Ele atrai o alienígena para dentro das chamas e, pela primeira vez, a criatura realmente sente dor. Seu corpo começa a se contorcer e nada de regeneração milagrosa. Bingo!
No mesmo instante, o planeta se alinha com o templo e o portal se abre. A guerreira que lutava ao lado de Jake não perde tempo e dispara um tiro certeiro que atravessa o alienígena. Enquanto isso, um soldado corre até Jake e entrega um explosivo. Parece que a ideia agora é garantir que ele nunca mais volte. Jake entende o recado. Sem hesitar, ele pega a bomba e enfia no ferimento do alienígena. Com um último golpe, empurra a criatura para dentro do portal. E então, uma explosão massiva do outro lado garante que o monstro foi despachado para sempre. O alívio é geral. A esposa do pescador se aproxima de Jake e, num raro momento de reconhecimento, o elogia. Você é um verdadeiro guerreiro. Nada mal para alguém que passou metade do filme sem lembrar o próprio nome. Enquanto todos tentam processar o que aconteceu, um dos soldados olha para o portal agora fechado e solta uma última frase nada animadora. Nos vemos em 6 anos. Por quê? Claro, a diversão nunca acaba. E ver você chegar até aqui nesse resumo me fez ter uma ideia. O que acontece se eu deixar mais um resumo de alienígena no card aí em cima? Se quiser me encontrar do outro lado desse portal, é só clicar. Vai lá!